Olá, mulher de Deus, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e vim mais uma vez trazer uma mensagem da parte de Deus. Quero agradecer vocês que estão aí acompanhando, vocês que estão chegando também, né, agora, os novos inscritos. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar aí no outro canal também, o canal Rose Gomes e Suas Aventuras. Lá eu tenho dado algumas diquinhas aí, cuidado com o cabelo, com a pele, cuidando também do corpo, que é o templo do Espírito Santo. E ali estou mostrando algumas coisas que eu faço concernente a uma boa alimentação, exercícios físicos, coisas que serão muito úteis a nós mulheres, né? Homens de Deus. Muitas vezes nós nos apegamos somente ao lado espiritual e nos esquecemos, né, que também somos corpo. Então temos que cuidar também do nosso corpo, onde habita a nossa alma, onde habita o nosso espírito e o principal, onde habita o Espírito Santo. E também quero te convidar para ir no Instagram, esse daqui. Lá também eu sempre deixo uma mensagem da parte de Deus, mostro algumas coisas aí, o andamento da minha vida, tudo isso para a honra e glória do nome dele. E é isso, vamos lá. Hoje eu quero falar mais um pouquinho e as palavras que eu trago aí ultimamente são mais direcionadas às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Se você já conhece Jesus, apenas venha fortalecer, né, seu conhecimento, que você possa compartilhar com aquele que ainda não conhece Jesus, com aquela amiga, com aquele parente, que eles possam ouvir um pouquinho da palavra de Deus de uma forma bem simples e bem clara, tá bom? O intuito aqui não é queremos ser melhor do que ninguém, simplesmente trazer o Evangelho de Cristo Jesus. Quando Ele me chamou e começou a dizer a mim que era para eu trazer a palavra, para eu ensinar, e eu dizia que eu não sabia, que eu não posso, mas Ele dizia, eu sou contigo, eu que te capacito. E aí eu falava, como que eu vou falar? Eu não sei pregar a tua palavra. Nós sempre temos esse medo, né? A insegurança. E o Espírito Santo me disse, simplesmente, fale de mim, fale do meu amor. E aí quando eu comecei a me aprofundar, né? Conhecer Jesus, saber quem é esse Deus maravilhoso, saber quem é esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, aí eu comecei a entender que simplesmente é falar de quem é Jesus. Muitas vezes a religiosidade, ela distorce muito isso, né? Ela traz aí como algo muito difícil, um peso muito grande, e isso tudo é astuta cilada de Satanás. Satanás sabe o que faz. Ele traz isso e os próprios de dentro da igreja, os religiosos, afastam os pecadores, afastam aquele que precisa de Jesus, né? Aquele que muitas vezes quer ouvir uma palavra, mas já tem uma barreira ali. Não, aqui é um povo todo santo, que é um povo que não peca. Aqui só tem pessoas top. Para você chegar nesse nível, você tem que ser assim, tem que falar dessa forma, tem que se vestir desse jeito. E ali afasta as pessoas. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo assim, olha, eu tenho vontade de ir na igreja, mas por enquanto não dá para mim ir, porque eu estou cometendo tal pecado, porque eu preciso me libertar de tal coisa, para depois ir aos pés do Senhor. Olha só o que Satanás faz. Porque quando ele está ali naquele meio, se sente sujo, imundo, diante de tantas pessoas santas, né? Tantas pessoas que não pecam, que não erram. Isso é muito triste. Então, por isso, eu tenho me preocupado muito em trazer quem é Jesus. Jesus, quando veio nesse mundo e andou entre nós, ele fez totalmente o contrário a tudo isso que religiosos, líderes religiosos têm pregado. Eu não estou generalizando, tá? Mas é para que você entenda. Talvez você tenha sido essa pessoa que cresceu, né, dentro de uma igreja, que foi religioso e saiu ali magoado, triste, com palavras, com atitudes de pessoas que não tinham Deus, que não tinham um encontro real com Jesus, que não tinham o Espírito Santo, que agia pela carne, que agia usado por Satanás. E hoje você está aí fora do caminho do Senhor e triste, né? E não tem vontade mais. Você precisa entender que quem morreu na cruz do Calvário pela sua vida foi o Senhor Jesus Cristo. Quem morreu por ti, quem te ama, quem pagou um preço de sangue pela tua vida, pela tua alma, foi o Senhor Jesus Cristo. Então não importa se A, se B fez algo contra ti, te aborreceu, te entristeceu, te magoou. Olhe para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz isso. Olhe somente para mim. Não olhe para quem prospera no teu caminho, para o ímpio, para pessoas que são usadas por Satanás, até mesmo dentro das igrejas, para afastar a alma, para fazer com que essa pessoa saia dos caminhos do Senhor. Então é importante que você tenha esse discernimento.
Se alguém te falou algo, se alguém fez algo contra você, foi um humano. Pessoas que são passíveis de erros. Você é o escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Uma grande obra nessa terra. Nós somos chamados por Ele. Nós somos escolhidos. Ele pagou um preço muito alto pela sua vida. E hoje eu quero começar aí com esse título, né? Que diz assim: todos os caminhos levam a Deus? Por que isso? Porque é pregado dessa forma. Não importa se você vai na religião tal, na instituição B, se você está na religião C, todos os caminhos levam a Deus. Toda vez que você aprender algo sobre Jesus, procure ver se está na palavra. Pessoas que dizem que são servos de Deus, muitas vezes falam coisas que não devem. Falam coisas baseadas no que ele acha, no achismo dele. Mas nós precisamos aprender o que Jesus acha, o que Jesus ensinou, o que está aqui nas Escrituras. Então, o que diz a palavra do Senhor? Essa resposta nós temos aqui. Vamos lá. É João 14 e o versículo 6. Todos os caminhos levam a Deus? A resposta. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Resposta é essa. O único caminho que te leva a Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, pagou um preço de sangue pela sua vida. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vós. E ele vem buscar a sua igreja, a noiva de Jesus, a noiva de Cristo. Então, o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Você tem servido a Ele? E aí nós temos passos a ser realizados para que possamos ter essa graça em nossas vidas. Termos a salvação eterna não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos obras boas, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos pessoas diferenciadas do mundo. Não. Nós seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Não existe nenhuma criatura da terra digno dessa grande bênção, dessa bênção da salvação. Isso é dado para nós por causa do amor de Jesus, por causa do amor de Deus, que deu o único Filho dele para morrer na cruz do Calvário para nos resgatar. Estávamos perdidos, não tínhamos mais esperança, não tínhamos mais acesso junto ao Pai, não tínhamos mais como sermos salvos. Entende isso? E Jesus veio e resgatou para nós essa grande bênção, resgatou para nós. E hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje você pode falar com Ele aonde você estiver. A religiosidade te diz que não, que para você ter acesso a Ele, tem homens e mulheres líderes, né? Que estão num patamar especial assim, em alto nível, que tem ligação direta com Deus. Muitos líderes até ensinam o povo dessa forma. Fica ali dentro da igreja, aquele povinho, tudo que vai fazer tem que falar primeiro com fulano, primeiro com ciclano, porque é Ele que dá o aval. Não, gente. Quando nós vamos à casa do Pai, aqui a igreja de alvenaria, o intuito disso seria que pessoas se reúnem para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Pessoas se reúnem, pastores estão ali, líderes estão ali para ensinar o caminho certo, o caminho da salvação, para trazer a palavra genuína que está aqui, nas Escrituras Sagradas. Entende isso? E a palavra mesmo diz que enquanto nós somos bebê, nós vamos tomando leitinho. Aquela palavra mais simples, aquela palavra que vai abrindo o seu coração. O Espírito Santo vai agindo, vai te mostrando o caminho. A palavra do Senhor diz assim que é para nós ensinarmos o caminho, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós só temos que ensinar o caminho, nós só temos que te ensinar a palavra. Nós só temos que levar as vidas ao caminho certo que é Jesus. E quem faz essa parte de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Onde nós erramos? Muitas vezes nós falamos, vem para a casa do Senhor a palavra, né? Deus quer mudar a sua história. A partir de hoje você não pode mais fazer isso, você não pode fazer mais aquilo. Você tem que fazer assim como eu sou, você tem que ser como eu. Eu sou uma pessoa santa, santificada, diferenciada, eu tenho ligação direta com Deus. Então nós começamos a colocar um fardo pesado sobre aquela pessoa que está começando. E nós temos que ensinar o caminho de uma forma simples. Quem é Jesus? Por que ele veio ao mundo? Por que ele morreu na cruz do Calvário por essa vida? Levá-lo a conhecer quem é Jesus. E deixe que quem vai se encarregar de dar transformação, da libertação, de convencer do pecado é o Espírito Santo. Então fica muito mais fácil, você entende? Por que fica difícil? Porque nós queremos
transformar a vida das pessoas, nós não temos esse poder. O poder da transformação não está sobre nós. Nós temos o poder, sim, de levar a palavra. O Senhor disse isso. Ide por todo mundo e pregai a palavra. Então, e pregai o evangelho de Cristo Jesus. Não está escrito ide por todo mundo e transformar em vida. Nós não temos esse poder. Nós podemos apenas mostrar o caminho. O caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Então esse é o intuito de quem tem o chamado de Cristo. Você que está aí do outro lado, que é um líder, que sente esse chamado, então você tem que entender que você tem que ensinar quem é Jesus, que você tem que ensinar quem é o caminho, que você vai orar, que você vai sim sanar algumas dúvidas, né? Mostrar como nós, servos de Deus, nos comportamos, mas sem o peso de fazê-lo, não, agora você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que falar dessa forma, você tem que se vestir assim. Não, deixa Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar nas vidas. E abre espaço, pode vir. Vinde, pode vir, venha como você está. Não, mas é porque eu ainda fumo, uso droga. Venha em nome do Senhor Jesus. Não, eu estou na prostituição. Venha em nome do Senhor Jesus. Não, eu pratico atos que eu sei que Deus não gosta, então vem do mesmo jeito. Quem está doente vem procurar um médico, não é assim? Você já viu alguém dizer assim, eu estou sentindo dor de cabeça, eu estou com uma dor no estômago, quando eu sarar eu vou ao hospital? Quando eu sarar eu vou fazer uma consulta com o médico? Então é dessa forma. Você está enfermo, você está doente na sua alma, você vá buscar Jesus. E ir à casa do Pai é bom porque lá tem pessoas capacitadas, homens e mulheres de Deus cheios da graça. Como eu disse, não vou generalizar. Há sim pessoas que estão aí envergonhando o nosso evangelho de Cristo Jesus. Isso é normal. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, homens e mulheres, profetas falsos se levantariam. Pessoas fariam milagres, prodígios e maravilhas. E naquele dia, o Senhor Jesus vai separar. O Senhor vai falar, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ah, mas no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei, no seu nome eu fiz tantas coisas, entende? Então não se preocupe com isso, mas tenha o discernimento. Você entrou numa igreja e lá o líder, a líder está lá julgando as pessoas, humilhando pessoas. As pessoas estão saindo, a desculpa não, porque Deus está tirando do nosso meio aquilo que não presta, por favor. Vamos ver o que está escrito na palavra. A palavra é bem clara. Ele diz assim, não separe o joio nem o trigo, porque você não tem esse discernimento. O joio e o trigo é parecido. Por que ele fala isso? Porque ele conhece o coração. Só ele conhece o coração, você não conhece. Ah, não, mas eu olhei e eu vi que é trigo. Ah, mas eu olhei e eu vi que é joio. Eu vou tirar do nosso meio. Ah, porque está atrapalhando a obra do Senhor. Misericórdia. Se você estiver num lugar que fala essa palavra, saia de lá em nome do Senhor Jesus. E procure um lugar onde fala a palavra de Jesus, o evangelho genuíno, a palavra real de quem é Jesus. Jesus, quando trazia ali a palavra, ele falava até por parábolas, para que não afetasse, para que não machucasse ninguém. Para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando de uma maneira bem simples. Por isso que a palavra era viva e eficaz. Por que hoje não é? Porque hoje eu coloco o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Porque eu subo em cima de um púlpito para atacar pessoas, para machucar vidas. Porque quem está lá na frente muitas vezes está preocupado em tirar a lã da ovelha. Então observa tudo isso. Você está num lugar dessa forma, saia de lá. Não fica dando aval para esse tipo de gente, não. Vá para um lugar onde fala a palavra de Cristo. Nós temos pouco tempo aqui na Terra, as coisas estão acontecendo. Vocês acham que tudo isso que está acontecendo, mas já aconteceu em outros tempos. Sim, é verdade. Mas hoje nós vemos de uma forma terrível. Hoje nós vemos aí terremoto, guerras, enchente, pandemia. Nós vemos o que era certo agora é errado. O que é errado agora é certo. Nós vemos Satanás trabalhando contra as famílias, contra o homem e a mulher, colocando um contra o outro. Você é inimigo do homem. Você tem que fazer tudo aquilo que desagrada a ele. Nós vemos aí, não pode educar, não pode ensinar dessa forma. Tem que deixar a criança fazer o que ela quer, para que ela se torne um adulto que não tenha limites, que pensa que pode fazer o que quer, para destruir tudo o que Deus criou. Os planos de Deus para a família, você sabe que é algo bom. A palavra do Senhor diz assim, que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A palavra diz assim,
que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E hoje ele usa o que? A mídia. Mulheres que estão lá na frente, né? Lá mostrando, olha que maravilha, como eu sou. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho vários parceiros, eu sou livre. Nós podemos nos igualar aos homens. Nós somos melhores que eles. E essa geração nova que está vindo aí aprendendo tudo isso. E você tem aí nas tuas mãos a palavra. Você tem aí nas tuas mãos a autoridade. Então dentro da tua casa, quem comanda a sua casa é você. É o seu esposo. É o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então não permita que essas coisas entrem dentro do teu lar. Ensina a criança no caminho que ele deve andar e mais tarde ele não se desviará dele. Ensina para ele qual é o caminho, como Deus se agrada. Como nós, nessa parte, sim, somos diferentes das criaturas do mundo, desse povo que serve a Satanás. Nós temos que fazer a diferença, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você já aceitou Jesus, continue nessa caminhada, crescendo. Busque conhecimento na palavra. Para de ficar ouvindo a palavra só no domingo. Eu estou te falando isso porque eu vivi dessa forma. Eu ia várias vezes na igreja durante a semana. Eu cumpria rituais e eu não via mudança na minha vida. Eu era religiosa. Eu ficava procurando agradar aqueles homens porque eu queria ser aceita. Eu tinha em mim uma baixa estima, um espírito de inferioridade. E Satanás usou isso contra a minha vida. Então eu queria ser aceita, então eu ficava fazendo tudo para agradar aquele povo. E cada vez que eu fazia aquilo, mais eu era desprezada, mais eu era humilhada, mais eu fiquei jogada no canto. Deus falava comigo, eu tenho uma grande obra na sua vida. Eu quero mostrar para ti o meu poder, eu quero te usar nessa terra. Mas quando eu olhava aquela situação e o que me diziam, e o que eu acreditava que eu era, eu ficava ali, parada. Mais de 20 anos perdido. Mais de 20 anos perdido. Então não seja você dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Comece a caminhar com Cristo, comece a falar, a orar. A palavra tem poder. Comece a dizer, Senhor, me ensina o teu caminho. Qual que é a vontade do Senhor na minha vida? Qual que é a missão que eu tenho para ti aqui na terra? Ele te deu um talento nas mãos. Você conhece a parábola dos talentos? Ele te deu um talento, você vai chegar naquele dia e vai dizer o que você guardou, o talento? Tá aqui, ó, enterrei o talento e tá aqui. Você sabe o que ele vai dizer. Aquele que ele escolheu para dar um talento é porque ele quer multiplicar, ele quer usar, ele quer transformar. Em nome do Senhor Jesus. Não permite que pessoas usadas por Satanás venham te dizer que você não é capaz, que você não sabe, que você não pode. Davi, ele venceu porque ele não dava ouvidos. Ele conhecia quem era Deus, ele sabia o poder de Deus na vida dele. Ele não se apegou à estatura dele. Eu sou pequenininho, eu tenho uma aparência ainda de menino, eu não sou capaz. Não. Ele tinha um espírito de valentia, ele sabia, ele era corajoso, ele sabia que tinha um Deus poderoso na vida dele. Por isso que ele, cuidando das poucas ovelhas, já se destacava. Por isso, quando vem ali um urso pegar aquela ovelha, ele foi lá e matou o urso, matou o leão, porque ele usou a força de Deus na vida dele. E ali ele entendeu que, calma aí, então não é sobre eu, não é sobre a minha força, não é sobre a minha capacidade, é sobre o Deus que eu sirvo. Por que aqueles homens e aquelas mulheres faziam diferenças? Por que aqueles homens eram colocados em situações terríveis? Hoje, perdi o emprego. Não vou mais na igreja. Estava na igreja, a irmã falou isso ou aquilo de mim. Não vou mais na igreja. Não vou mais servir a Deus. Por que você se afastou da igreja, minha irmã? Eu fui lá na igreja e a pessoa lá não me cumprimentou. Eu fui na igreja e fulano falou algo que me entristeceu. O que você está fazendo do sacrifício de Jesus Cristo? E o preço que ele pagou pelas suas vidas? Entende isso? Olha, com todo o defeito que eu tinha, com todo o medo e insegurança, uma coisa que me segurou na presença do Senhor é que eu nunca deixei o Senhor Jesus por causa dessas coisas. Quantas vezes eu me senti triste? Quantas vezes eu entrei em igrejas, eu entrava e saía como se eu fosse invisível. As pessoas faziam questão de não me cumprimentar. As pessoas faziam questão de mostrar para mim como eu não tinha valor nenhum. Aquilo me entristecia, porque eu sou humana. E eu não entendia aquilo. Eu falava, Deus, por quê? Eu sempre fui uma pessoa de bem, uma pessoa que sempre procura ajudar as pessoas, nunca fiz maldade com ninguém. Por que as pessoas me tratam dessa forma? As pessoas faziam questão de falar, eu não gosto dela. As pessoas faziam questão. Quantas vezes eu cheguei em roda de homens, líderes, mulheres de Deus, que se diziam que tinham Espírito Santo, que falavam até em línguas. E quando eu chegava perto dela, a cumprimentava todo mundo e eu não cumprimentava.
não me davam oportunidade, faziam questão de jogar indireto, dizendo assim, lá fora só Deus sabe o que faz. Então as pessoas ficavam me olhando dessa forma. E eu chorava na presença do Senhor. E aí eu pude entender. Eu falei, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Comecei a me revoltar contra Deus. E Deus me mostrou, ei, quem vem para matar, roubar e destruir foi Satanás. Satanás usa pessoas, até mesmo aqueles que são servos de Deus. Ah, não, isso não pode acontecer. Pode, nós temos na Bíblia. Jesus está contando a missão que ele teria, o que ele iria passar, e Pedro diz, não, Jesus, não fala sobre isso não, você não vai passar por isso não. E ele na hora repreendeu, apartai-vos de mim, Satanás. Ele sabia que Satanás estava influenciando a Pedro a falar dessa forma. E quem dá lugar, Satanás trabalha. Satanás não é que nem nós não, viu? Nós ficamos brincando de crente, nós ficamos pensando que está enganando a Deus. Aí eu vou na igreja 3 vezes na semana e Deus está vendo que eu estou indo, Ele vai me abençoar tanto. Mas no restante dos dias, quando você está na sua casa, você fala palavrão, você xinga, você fala palavra de maldição, você só reclama, você não dá bom testemunho onde você trabalha, onde você mora. Ah, mas tudo bem, Deus está vendo que todo domingo eu estou na igreja. Satanás, ele sabe o que está fazendo. Nós cristãos ficamos brincando. Não falamos a verdade, temos medo. Não é verdade isso? Ficamos segurando. Nós temos que levar a palavra de Jesus, nós temos que ensinar quem é Jesus, nós temos que ensinar o caminho, nós temos que falar assim que é dessa forma, nós temos que largar o pecado. Nós entramos na presença do Senhor, não importa como você está. A palavra diz, venha como você está. Não importa. Ah, eu sou prostituta, eu sou ladrão, eu minto, eu engano, eu roubo. Eu faço tudo que não presta, tudo que eu sei que não é da vontade de Deus, mas mesmo assim, venha. Em nome do Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida, pela sua alma. E após você vir entregar o seu coração, a sua vida nas mãos dEle, o Espírito Santo vai te ajudar a ser liberto disso, vai transformar a sua história. Você vai viver a palavra de Cristo Jesus, a palavra viva e eficaz. Porque Jesus, quando andava no nosso meio, Ele ia transformando vidas, Ele ia libertando, Ele ia curando. E Ele disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele fez e maiores ainda. E nós não temos feito nem as que Ele fez, e muito menos as maiores. A preocupação hoje é que eu tenho que adquirir bens, é que eu tenho que levantar grandes templos para trazer mais pessoas, para essas pessoas darem um dízimo, darem suas ofertas, para eu poder comprar mansões, para eu ter meu helicóptero, para eu ter uma vida próspera aqui. E não quero nem saber se elas são salvas, se elas são libertas, o que elas estão passando na casa delas, qual que é o caminho que eles têm que andar. E pessoas ficam indo nesses lugares. Começa a buscar a Deus, discernimento. Quando você entrar numa igreja que você está vendo lá uma palavra que é de julgamento, que é de apontamento, que é de humilhação, não é Deus falando, não é o Espírito Santo de Deus falando. Ah, mas esse homem, essa mulher, quando eles oram, é curado. Observa que Satanás também tem poder. Satanás também usa pessoas para enganar até mesmo os escolhidos. Vamos abrir nossa mente, vamos abrir nossa visão em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor é simples. Se você vê uma pessoa que tem amor com o próximo, que ela fala a palavra de libertação, que ela ora, que ela se preocupa, que ela vai visitar, que ela vai ajudar, essa pessoa é de Jesus. Essa pessoa tem o Espírito Santo, é muito simples de entender. Ah, mas se essa pessoa é aquela pessoa arrogante, uma pessoa arrogante que você não tem nem acesso a ele, ah não, ele está num patamar espiritual tão grande que você não consegue nem falar com ele, essa pessoa não tem Jesus. Jesus andava no meio daqueles que precisavam dele, daquele que era necessitado, daquele que era oprimido, daquele que não tinha valor nenhum. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus é amor. Jesus faz questão de estender as mãos para aquele que está caído. Os homens e mulheres de hoje, eles estendem a mão para aquele que tem dinheiro, para aquele que tem status, para aquele que vai trazer para mim algum benefício próprio. Não é o Espírito de Deus, não tem Espírito Santo. É muito simples você entender isso. Então, se você está num lugar assim, poucos dias agora, meu filho me contou algo que eu fiquei horrorizada. Uma determinada igreja, onde tem um determinado líder, que só anda se for de helicóptero, chegou naquele local, todo mundo esperando ele chegar. Jesus já estava lá, o Espírito Santo já estava lá, mas todo mundo, aquela multidão, tinha que esperar ele chegar. O elevador não podia ser usado por outras pessoas, porque ele ia usar. As pessoas não têm acesso. E no final, começou a atacar pessoas. As pessoas que já estavam ali há muito tempo esperando.
começou a se levantar para ir embora, porque tem as suas particularidades. Vão pegar um ônibus, vão sair de carro, tem que chegar em casa. E quando se levantava, ele falava lá em cima: ah, olha lá, todo mundo, dá uma olhada no que está acontecendo. Vamos colocar a luz sobre aquela pessoa para humilhar, para envergonhá-las, para oprimir os outros, porque os outros não saíssem. Mas ele iria embora de helicóptero. Ele não estava nem um pouco preocupado. Quando ele fosse embora, ele ia de helicóptero para a mansão dele. Entende isso? Comecem a entender. Talvez eu não vou julgá-lo dizendo que não é um homem de Deus, mas isso não é uma coisa de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai entender muito, é muito claro você saber. A pessoa que é cheia do poder de Deus, que é cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem amor, ele tem humildade. Ele leva a palavra de paz, a palavra de salvação. Ele se preocupa com as vidas, com as almas. E não é pecado ser próspero, tá? Eu não estou querendo dizer aqui que não pode ter o seu helicóptero. Claro que pode. Você pode ter suas mansões, você pode ter sim uma vida abençoada, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida de prosperidade, mas os seus bens é para adorar a Deus. Os seus bens é para ajudar aquele que necessita, para suprir a sua necessidade e para dividir com o teu irmão. Abençoando uma obra, abençoando uma missão, fazendo com que aquilo que Deus, a prosperidade que está nas tuas mãos, seja para transbordar na vida do outro. Não estou dizendo que você vai pegar todo o seu dinheiro e levar lá, não, viu? Ah, não, traz tudo que você tem, todas as suas riquezas, entrega aqui, porque Deus vai te dar em dobro. Presta atenção, nós somos homens e mulheres de Deus cheios de sabedoria. Não caia nessas coisas não, em nome de Senhor Jesus. Quando Deus pede algo a você, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Não caia nessas besteiras que nós estamos vendo aí nos últimos tempos. Uma tal de uma bispa, que tem falado aos suas ovelhas. Olha, Deus mandou você me dar seu carro. Deus mandou você vir na minha casa e limpar a minha casa. Tenha sabedoria. Deus mandou eu fazer isso? Então, minha irmã, eu vou orar. Se Ele falar comigo e confirmar no meu coração, pode ficar em paz que farei. Entende isso? Tenha sabedoria, tenha discernimento da parte de Deus. Eu quero deixar também a outra parte muito importante. Se você já conhece o Senhor Jesus, já sabe dela, né? Mas se você ainda está caminhando, quer saber quem é Jesus, tem passos a ser feitos. O primeiro deles é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois, abrir o coração e falar: Espírito Santo, começa a trabalhar. Começa a me limpar, começa a me mostrar o que está errado na minha vida. Começa a me mostrar o verdadeiro caminho. Começa a me mostrar, ó Deus, o que o Senhor quer que eu faça. Como eu ajo, como eu falo, como eu caminho, como eu vivo nessa terra. Como eu me comporto para te adorar, para te servir nessa terra. Tem o segundo passo que está em Marcos 16, que diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então você precisa crer para aceitar Jesus. Você tem o passo de declarar: eu declaro que eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. Após isso você vai caminhar, tudo com calma. Vai confiando em Deus, vai entregando a sua vida. Procura uma igreja onde prega o Evangelho de Cristo Jesus. Presta atenção no que é pregado lá. Se o que ele está ensinando está aqui, ó, de acordo com a palavra. Se é o achismo dele, se é o que ele pensa, sai. Se está no lugar ali onde ele usa o púlpito para atacar pessoas, para humilhar pessoas, não fica nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Procura igrejinha simples, sabe? Não estou dizendo que as igrejas grandes não têm a graça de Deus, porque eu tenho a bispa Cleon. Começa a ouvir a palavra dessa mulher. Ela tem uma igreja enorme, mas ela fala a palavra, o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Começa a segui-la, começa a ouvir a palavra, começa a buscar pessoas que falam palavras de Deus, homens e mulheres que seguem o Senhor. Quando você olhar para ele, para ela, você vai ver o Espírito Santo de Deus nele. Se você vê que é uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que quer se colocar num nível maior do que os outros, não siga em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Eu estou falando com toda certeza. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem amor pelas almas, ele tem amor pelas vidas, ele quer falar a palavra genuína de Jesus Cristo, ele quer ensinar quem é Jesus. Jesus é amor. Jesus ia onde as pessoas eram desprezadas, ele estendia a mão para aquele que estava caído. Entende? Então você vai entender que os discípulos de Jesus aqui na Terra têm essas mesmas características, as características de Cristo Jesus. É uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, é uma pessoa que coloca no nível espiritual maior que o teu, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele tem qualquer espírito, mesmo o Espírito Santo.
E eu falo isso com toda certeza. Então lá você vai ver o poder de Deus. Lá você vai ver pessoas servindo ao Senhor e vidas mudando, mudança de vida, transformação na vida. Porque é impossível você chegar em Jesus, entregar sua vida nas mãos dele e não ter nenhuma transformação. Bom, gente, é isso. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.